vemos no livro de Abacuque os profetas menores, né? Tem os profetas maiores e tem os profetas menores. Abacuque está na categoria dos profetas menores, dos livrinhos menores. Não significa que ele é inferior, que esses profetas menores sejam inferiores. Os livros deles é que são menores, por isso são conhecidos assim. E ele abre o livro questionando o Senhor, né? A gente vê ele questionando, ele passando pelo conflito da fé e no final fortalecendo a sua própria fé. Quando a Babilônia estava comandando, estava tripudiando o povo de Deus. Até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Ele achava que Deus não estava ouvindo. Até quando gritarei a ti violência, sem que tragas a salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. Há luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. O povo estava andando errado, mas o povo babilônico estava mais errado ainda e estava saindo como vitorioso. E Abacuque lamenta, reclama, né? E o Senhor responde para ele que ainda que demore, espere, porque você vai ver a justiça chegar, tá? E não se atrasará. O ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons. Ele responde ao conflito de Abacuque. Quantas vezes nós estamos, né, vendo injustiça, vendo os nossos inimigos prevalecerem, né? Quando nós falamos assim, inimigo, fica um pouco pesado, né? Mas nós vemos as pessoas falarem, às vezes, mal da gente, nos julgarem, não saberem nada das nossas vidas e se darem, achar que tem autoridade para falar sobre o que nós estamos passando e como isso dói, né? E dói mais ainda quando vem de perto, né? Diz que a flechada que dói mais é aquela que vem de perto. E aí Deus aguarda, espera, sabe? Isso tudo produz em nós a paciência. E a paciência é uma coisa muito necessária nas nossas vidas. E Abacuque, ele passa por tudo isso, e lá no verso 2, o Senhor fala para ele, o justo viverá pela sua fidelidade. De fato, a riqueza é ilusória. E o ímpio é arrogante e não descansa, ele é voraz como a sepultura e como a morte. Expressão forte que ele usa, né? Como a sepultura, voraz. Engole e não tem volta. Acaba. E ele continua, né? Ai daquele que amontoa bens roubados e enriquece mediante extorsão. Até quando isso continuará assim? Ele está questionando. E no final, né? O livro de Abacuque tem 3 capítulos, né? O Senhor, Abacuque faz a oração. E no final ele já está quebrantado. Ele já está confiante e ele diz para o Senhor, lá no verso 17, mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo a produção de alimento nas lavouras, era o que mais o povo necessitava, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é minha força. Ele faz meus pés como os do servo, da corça, né? Faz-me andar em lugares altos. Deus é a razão da nossa força. Tão somente Deus pode nos inspirar, pode nos fazer declarar esta palavra, que ainda que nada disso, os nossos olhos naturais não estejam vendo, nós vamos, barulhinho, né? Confiar naquilo que a nossa fé aponta para nós, aquilo que nós não vemos, mas que a fé aponta, a fé nos garante. E nós agradecemos a Deus por Ele ser a nossa força, porque aparentemente não vemos saída para determinados problemas, para determinadas angústias. Nos sentimos no final da linha, mas ainda assim nós sabemos, através da fé, que o Senhor está conosco, que Ele não nos desamparará, que Ele trará a vitória, e no tempo dele, não no tempo nosso. Porque o nosso tempo,
A visão que nós temos é limitada. Nós não sabemos a abrangência das coisas. Muitas vezes nós queremos o cumprimento de promessas, a resolução de problemas nas nossas vidas, mas porque nós não entendemos o que Deus vai fazer com aquilo, até que ponto aquilo vai alcançar pessoas, até levar pessoas, obviamente, à salvação. E Deus conta conosco, porque nós sabemos que as pessoas estão cansadas de, né? Eles falam blá, 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 blá. Eles querem ver testemunhos reais. Eles não querem ver somente, né? As pessoas pregarem, mas não testemunharem. Não serem testemunhos vivos daquilo que a palavra fala. Mais do que nunca nós vivemos esses tempos. E aí, mas as pessoas esquecem aquela passagem que Jesus falou. No mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, ainda que estejamos na igreja, tem gente que pensa que pelo fato de ir para a igreja, agora não tem mais problemas. Antes o inimigo estava de olho em você, estava te atazanando e você podia ser derrotado. Depois de nós aceitarmos Jesus, caminharmos com Ele, a luta continua e é até mais acirrada. Mas nós temos a total garantia da vitória, porque nós temos as ferramentas necessárias, nós temos o ombro do Senhor, nós temos a mão do Senhor, amiga, a nos proteger, a nos guardar, a nos consolar, a nos dar palavras de vitória, de ânimo, a nos dar a paz que transcende a compreensão humana. Uma paz que seria impossível alguém ter vivendo determinadas circunstâncias. Mas Ele nos dá essa paz. Ele nos leva a lugares altos, a lugares que naturalmente a nossa carne jamais. Nós poderíamos estar num lugar mais lindo, estarmos numa mesa farta, com as iguarias mais caras, com a roupa mais cara, o carro, tudo mais caro. Mas se não tivermos a presença do Senhor, a companhia dEle, a certeza do amor, da proteção, isso não tem valor algum, isso não adianta nada. Mesmo porque tudo isso é efêmero. Isso é bom? Eu não estou dizendo que isso não seja bom, que nós não desejamos essas coisas. Não se trata disso. Mas é entender no mais profundo que o mais importante é ter a certeza e ter, né, a convicção, a certeza, ter esse relacionamento com Deus. Porque a qualquer momento qualquer pessoa pode passar por dificuldades, por coisas difíceis. Hoje em dia, mais do que nunca, nós temos acesso, a mídia, né, nos dá acesso. Nós vivemos numa grande aldeia global, em questão de um clique, nós já sabemos de tudo que está acontecendo no mundo. E aí? A notícia vem de lá para cá, mas pode ser daqui para lá, pode ser conosco. Nós não estamos livres de que aconteçam coisas, mas nós temos a garantia de que Deus estará conosco, que Ele de alguma forma, como o próprio livro de Ageu que fala, o Senhor tem um caminho no meio da tempestade. Ele tem um caminho que Ele faz para aqueles que creem nele, aqueles que se submetem, aqueles que têm um coração totalmente voltado para Ele, que estão debaixo das suas asas. Imagina as asas de Deus assim como algo maravilhoso. Eu que tenho uma mente então muito fértil, eu imagino uma maravilha, uma coisa muito gostosa, uma coisa, né, realmente sobrenatural. E o nosso profeta Abacuque, ele, como os outros profetas, né, Sofonias, né, ele reverenciava, falava com Deus o tempo todo. Ele falava, eu curvo meu coração diante de ti, te louvo pela tua santidade, Senhor. E o mesmo nós devemos declarar, né? E nós adoramos a Deus porque Ele é o único Senhor digno de adoração. Tem uma canção lindíssima. Eu gosto muito das canções que declaram Deus como santo, 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 santo. Todas as canções de louvor e de adoração que declaram o Senhor santo, eu sou apaixonada, sabe? Aquilo me dá uma calmaria, aquilo me traz uma coisa tão maravilhosa, tão celestial, tão doce, né?
o nosso coração, né, deve realmente silenciar diante do Senhor, de temor. Não é medo, é temor, é reverência. Porque quem é Deus? Sabe? Ele é nosso amigo, nós podemos falar para ele todas as coisas, mas ele é Deus, aquele que nos criou, aquele que criou o céu e a terra, aquele que dá ordem para as estrelas, aquele que mantém todo o sistema, né? Toda a nossa órbita em ordem, nada, sabe? Saindo do lugar, conhece as estrelas pelo nome, me conhece, no meio de bilhões de pessoas, conhece você, conhece o que eu vou pensar amanhã, sabe tudo que eu pensei ontem. O que é isso? A nossa cabeça não consegue, sabe? Porque nós somos criaturas, né? Feitas por Deus, Ele é o Criador, nós somos a criação. Somos filhos de Deus, não somos meras criaturas. Somos filhos de Deus. E sabemos do grande amor dele por nós. Ficamos firmados neste amor, firmados nas verdades contidas na Bíblia. E assim nós vamos caminhar, amados, de fé em fé, de glória em glória, até chegarmos ao nosso lar eterno, em nome de Jesus. Vamos orar? Deus, mais uma vez eu entrego essa palavra, né? Esses ouvidos que ouvirão essa palavra a Ti, Deus, intercedo, pedindo que o Teu amor, a presença do Espírito Santo inunde a mente, o ser dessa pessoa que me ouve, Deus, levando ela a esperança por dias melhores, pelas suas soluções das suas situações complicadas, ó Deus, pelos sentimentos conturbados que podem estar assolando-a nesse momento, ó Deus. Pai, dá a paz que transcende a compreensão humana, mas dá, acima de tudo, o desejo de que ela tenha um relacionamento contínuo contigo, Senhor, radical, que faça diferença na vida dessa pessoa. Em nome de Jesus, Senhor. E já te louvo por isso, porque eu sei que o Senhor ouve as nossas orações. O Senhor é maravilhoso. Cesse compartilhar, curtir e se inscrever se ainda não é inscrito no canal. Isso aí a gente tem que falar, né? Porque nós estamos numa plataforma, nós temos um algoritmo, nós temos essas plataformas, nos dá metas a serem cumpridas. A vida, né? Aqui, nós estamos aqui nesse mundo ainda. Então aqui o circo pega fogo, como dizem, né? Mas Deus está acima de tudo isso. E nós, unidos, contamos uns com os outros. Unidos, porque Jesus veio e se uniu aos 12 apóstolos. E aos discípulos, eles foram fazendo mais discípulos. E é assim que nós vivemos a nossa fé. Eu conto com você. Muito obrigada. Um beijo no seu coração. Gratidão.